Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Que bom, estamos aqui em mais uma aula matinal e hoje vamos estudar o capítulo 12 do canto 11, intitulado Além da Renúncia e do Conhecimento. Neste capítulo, descrevem-se as glórias da Associação Santa e a superexcelência do amor puro dos residentes de Vrindavana. A associação com devotos santos destrói o apego da alma à vida material e é capaz até mesmo de colocar o Senhor Supremo Krishna sob o controle da pessoa. Nenhuma classe de yoga, filosofia Sankhya, deveres religiosos ordinários, estudo das escrituras, austeridades, renúncia, obras de Ista e Purtam, caridade, votos de jejum, adoração à deidade, mantras secretos, visita aos lugares santos, nem a adesão a quaisquer princípios reguladores maiores ou menores pode efetuar o mesmo resultado. Em cada era, há demônios, monstros, aves e animais que estão nos modos da paixão e da ignorância. E também existem seres humanos nas categorias de negociantes, mulheres, trabalhadores, párias e assim por diante, que não podem estudar as escrituras védicas. No entanto, em virtude do efeito purificante da associação com os devotos, todos eles podem alcançar a morada suprema da personalidade de Deus, ao passo que, sem tal associação santa, mesmo aqueles que se esforçam com muita seriedade em yoga, estudo de Sankhya, caridade, votos e prática da ordem de vida renunciada, talvez permaneçam incapazes de alcançar a suprema personalidade de Deus. As donzelas de Vraja, ignorando a verdadeira identidade do Senhor Krishna Chandra, consideravam-no como seu amante que lhes daria prazer. Ainda assim, através do poder de sua constante associação com Sri Krishna, elas atingiram a suprema verdade absoluta que nem mesmo grandes semideuses como Brahma podem alcançar. As jovens de Vrindavana exibiam tão profundo apego ao Senhor Krishna que, para suas mentes transbordantes de êxtase por estarem com ele, uma noite inteira em sua companhia era apenas como uma fração de segundo. Contudo, quando Akrura levou Sri Krishna com Baladeva para Mathura, as gopis então pensavam que cada noite sem ele era igual à duração de 1 milênio dos semideuses. Atormentadas devido à saudade do Senhor Krishna, elas não podiam imaginar nada que pudesse lhes dar satisfação senão o seu retorno. É esta a incomparável excelência do amor puro das gopis por Deus. O Senhor Supremo, Sri Krishna,
após transmitir a Uddhava essas instruções, aconselhou que, com o objetivo de atingir a verdade absoluta, Uddhava devia abandonar toda a consideração por religião e irreligião, conforme as promulgam os Srutis e Smritis, e, em vez disso, refugiar-se no exemplo das devotas de Vrindavana. Então, aqui, após o resumo desse capítulo, vamos iniciar os versos 1 e 2 do capítulo 12. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, associando-se com meus devotos puros, pode-se destruir o apego a todos os objetos do gozo material dos sentidos. Esta associação purificadora me mantém sob o controle de meu devoto. Pode-se executar o sistema de Astanga Yoga, ocupar-se na análise filosófica dos elementos da natureza material, praticar a não violência e outros princípios ordinários de piedade, cantar os Vedas, executar penitências, adotar a ordem de vida renunciada, realizar sacrifícios e cavar poços, plantar árvores e executar outras atividades públicas de beneficência, dar caridade, cumprir votos severos, adotar os semideuses, cantar mantras confidenciais, visitar lugares sagrados ou aceitar preceitos disciplinares maiores e menores. Mas, mesmo executando essas atividades, a pessoa não me coloca sob seu controle. Em toda a Yuga, muitas entidades vivas, heredadas nos modos da paixão e ignorância, obtiveram a associação de meus devotos. Dessa maneira, entidades vivas, tais como os Daityas, Rakshasas, aves, feras, Gandharvas, Apsaras, Nagas, Siddhas, Charanas, Guyakas e Vidyadharas, bem como os seres humanos de classe inferior, como os Vaishyas, Shudras, mulheres e outros, foram capazes de alcançar minha morada suprema. Vritrasura, Prahlada Maharaja e outros como eles também alcançaram minha morada devido à associação com meus devotos. O mesmo ocorreu com personalidades tais como Vrishaparva, Bali Maharaja, Banashura, Maya, Vibhishama, Sugriva, Hanuman, Jambavan, Gajendra, Jatayu, Tuladara, Dharmavyada, Kubja, as gopis de Vrindavana e as esposas dos brahmanas que estavam executando sacrifício. As pessoas que mencionei não se submeteram a sérios estudos da literatura védica, nem adoraram grandes pessoas santas, nem executaram severos votos ou austeridades. Devido à simples associação comigo e com meus devotos, eles me alcançaram. Os habitantes de Vrindavana, incluindo as gopis, as vacas, criaturas inertes tais como as árvores gêmeas Arjuna, animais, entidades vivas com consciência atrofiada, tais como arbustos e moitas, e serpentes como Kaliya, todos alcançaram a perfeição da vida em virtude do imaculado amor por mim, e assim muito facilmente me alcançaram. Embora alguém se ocupe com grande esforço no sistema de yoga mística, especulação filosófica, caridade, votos, penitências, sacrifícios ritualísticos,
ensino de mantras védicos aos outros, estudo pessoal dos Vedas ou a ordem de vida renunciada, ainda assim ele não pode me alcançar. Os residentes de Vrindavana, encabeçados pelas gopis, sempre estavam totalmente apegados a mim com o mais profundo amor. Por isso, quando meu tio Akrura levou-me, junto com meu irmão Balarama, à cidade de Mathura, os residentes de Vrindavana sofreram extrema aflição mental devido à saudade de mim e não podiam encontrar nenhuma outra fonte de felicidade. Querido Uddhava, todas aquelas noites que as gopis passaram comigo, seu mais querido, amado, na terra de Vrindavana, pareciam-lhes passar em menos de um momento. Destituídas de minha associação, todavia, as gopis sentiam que aquelas mesmas noites se arrastavam para sempre, como se cada noite fosse igual a um dia de Brahma. Meu querido Uddhava, assim como grandes sábios em transe de yoga mergulham na autorrealização, tais quais rios mergulhando no oceano, e dessa maneira não se dão conta dos nomes e formas materiais, de modo semelhante, as gopis de Vrindavana estavam tão apegadas a mim em suas mentes que não podiam pensar nos próprios corpos, nem neste mundo, nem em suas vidas futuras. Toda a consciência delas estava simplesmente atada a mim. Todas aquelas centenas de milhares de gopis, considerando-me seu mais encantador amante e desejando-me ardentemente dessa maneira, não tinham conhecimento de minha verdadeira posição. Mas, pela íntima associação comigo, as gopis alcançaram a mim a suprema verdade absoluta. Portanto, meu querido Uddhava, abandona os mantras védicos, bem como os procedimentos ditados pelos textos védicos suplementares e seus preceitos positivos e negativos. Ignora aquilo que foi ouvido e o que deve ser ouvido. Apenas refugia-te em mim, pois sou a suprema personalidade de Deus, situado dentro do coração de todas as almas condicionadas. Abriga-te em mim de todo o coração e, por minha graça, liberta-te do medo em todas as circunstâncias. Então, Sri Uddhava disse: ó Senhor de todos os mestres do poder místico, ouvi tuas palavras, mas a dúvida em meu coração não vai embora, assim minha mente está confusa. A suprema personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, o Senhor Supremo dá vida a todo ser vivo e está situado no coração, junto com o ar vital e a vibração sonora primordial. Através da mente, pode-se perceber o Senhor em sua forma sutil dentro do coração, pois o Senhor controla as mentes de todos, até mesmo de grandes semideuses como o Senhor Shiva. O Senhor Supremo também aparece sob a forma grosseira dos vários sons dos Vedas, compostas de vogais longas e breves e de consoantes de diferentes entonações. Quando se friccionam gravetos, produz-se calor pelo contato com o ar, e esfregando-se os gravetos vigorosamente, aparece uma centelha de fogo.
Uma vez aceso o fogo, acrescenta-se gui e o fogo aumenta. De modo semelhante, eu me manifesto na vibração sonora dos Vedas. As funções dos sentidos funcionais, o órgão da fala, as mãos, as pernas, o órgão genital e o ânus, e as funções dos sentidos para adquirir conhecimento, o nariz, a língua, os olhos, a pele e os ouvidos, junto com as funções dos sentidos sutis, a mente, a inteligência, a consciência e falso ego, e a função do pradana sutil e a interação dos três modos da natureza material, devem ser vistos como minha forma materialmente manifestada. Quando muitas sementes são postas num campo agrícola, inumeráveis manifestações de árvores, arbustos, vegetais e etc. surgirão de uma única fonte, o solo. Assim também, a Suprema Personalidade de Deus, que dá vida a tudo e é eterno, existe originalmente além da esfera da manifestação cósmica. Com o decorrer do tempo, todavia, o Senhor, que é o lugar de repouso dos três modos da natureza e a fonte da flor de lótus universal em que ocorre a manifestação cósmica, divide suas potências materiais e assim parece manifestar-se em inúmeras formas, embora ele seja um só. Assim como um tecido repousa na expansão de fios longitudinais e transversais, de modo semelhante, o universo inteiro se expande na potência longitudinal e transversal da Suprema Personalidade de Deus e está situado dentro dele. A alma condicionada tem aceitado corpos materiais desde tempos imemoriais, e esses corpos são como grandes árvores que sustentam a existência material de alguém. Assim como uma árvore primeiro floresce e depois produz fruto, do mesmo modo a árvore da existência material, o corpo material, produz os vários resultados da existência material. Esta árvore da existência material tem 2 sementes, centenas de raízes, 3 troncos inferiores e 5 troncos superiores. Produz 5 sabores e tem 11 galhos e um ninho feito por 2 pássaros. A árvore é coberta por 3 tipos de casca, dá 2 frutos e se estende até o sol. Aqueles que cobiçam o desfrute material e se dedicam à vida familiar gozam um dos frutos da árvore. E homens como cisnes, na ordem de vida renunciada, gozam o outro fruto. Aquele que, com a ajuda dos mestres espirituais autênticos, pode compreender esta árvore como uma manifestação da potência da verdade suprema única, que aparece em muitas formas, realmente conhece o significado da literatura védica. Com a inteligência estável, deves desenvolver serviço devocional imaculado mediante a cuidadosa adoração do mestre espiritual e com o machado afiado do conhecimento transcendental, deves cortar a cobertura material sutil da alma. Ao conceber vividamente a Suprema Personalidade de Deus,
deves então abandonar esse machado do conhecimento analítico. Então, esse foi o último verso, né, desse capítulo 12. Então, porque Uddhava havia logrado a perfeição da associação pessoal com o Senhor Krishna, não era necessário que ele mantivesse a mentalidade de uma alma condicionada. E assim, conforme se descreve nesse capítulo, né, Uddhava podia servir pessoalmente os pés de lótus do Senhor no mundo espiritual. De fato, Uddhava solicitara esta oportunidade no início desta grandiosa conversa. Pode-se alcançar o serviço devocional puro mediante a adoração de um mestre espiritual autêntico. Aqui não se recomenda que a pessoa abandone o serviço devocional ou o seu mestre espiritual. Ao contrário, afirma-se claramente, através das palavras Vidya Kutarena, que a pessoa deve cultivar conhecimento sobre o mundo material, conforme descrito pelo Senhor Krishna neste capítulo. Deve-se compreender plenamente que todo e qualquer aspecto da criação material é a expansão da potência ilusória do Senhor. Tal conhecimento funciona como um machado afiado que corta as raízes da existência material. Dessa maneira, até o obstinado corpo sutil, criado pelos 3 modos da natureza, é cortado em pedaços, e a pessoa se torna apramata, ou sã e cautelosa na consciência de Krishna. Então, o Senhor Krishna, ele explicou claramente neste capítulo que as donzelas de Vrindavana não estavam interessadas numa abordagem analítica da vida. Elas apenas amavam ao Senhor Krishna e não podiam pensar em nada mais. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ensinou que todos os seus devotos deviam seguir os passos das donzelas de Vraja, a fim de desenvolver com a maior intensidade o abnegado amor por Deus. O Senhor Krishna analisou minuciosamente a natureza do mundo material, a fim de que as almas condicionadas, que estão tentando desfrutar do mundo, possam derrubar a árvore da existência material com este conhecimento. Então, as palavras Sampadya Katmanam indicam que a pessoa com tal conhecimento não tem mais vida material, porque já alcançou a personalidade de Deus. E semelhante pessoa não deve demorar-se no reino de Maya, refinando perpetuamente sua compreensão acerca da criação ilusória. Alguém que aceitou o Senhor Krishna como tudo pode desfrutar bem-aventurança eterna no serviço ao Senhor. Mas, ainda que permaneça neste mundo, já não tem mais relações com esse mundo e abandona os procedimentos analíticos para negá-lo. O Senhor Krishna, portanto, diz a Uddhava: abandona o machado do conhecimento analítico com o qual derrubaste teu sentido de propriedade e residência no mundo material. Então, nesse capítulo está se dando, a lição de que para realizarmos o Senhor Krishna devemos simplesmente nos render a seus pés de lótus e cultivar esse amor, essa devoção constantemente. E aqui se citou o exemplo das gopis, que são consideradas as almas mais elevadas do universo, exatamente porque elas não têm mais nenhuma intenção em suas vidas senão corresponder a esse amor de Deus.
Esse é o ponto em que a nossa forma humana tem que chegar, né? A esse entendimento de parar de ficar analisando assim, Deus, ficar analisando o mundo material, tantas filosofias, né? Austeridades, tantos rituais, enfim, aqui nós aprendemos todos os tipos, né? A pessoa acha que fazendo caridade, analisando profundamente várias filosofias, que isso aí vai dar a realização de Deus. Então, o próprio Krishna, Deus, ele está explicando a Uddhava, que já é um devoto puro dele, que ele não precisa se preocupar com essa miscelânea, né, de conhecimentos que ficam tentando entender quem é Deus, mas se simplesmente o Uddhava continuar rendido a ele, né, com esse amor, né, que ele tinha naturalmente, por isso que ele está fazendo essas perguntas aqui no Bhagavata, e ele perceber, né, que a atitude mais elevada que tem é estar rendido em coração a ele que está dentro do nosso coração, dando, né, todas as funções vitais a esses instrumentos, né, permitindo que vivamos nesses corpos, tentando atingir a meta máxima da consciência, e assim dedicarmos, né, vivermos em gratidão, pensando o tempo todo nele, né, como ele fala no Bhagavad Gita, né, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, então você vai se tornar muito querido para mim. E então Krishna é assim, ele é apaixonado pelas gopis, né, e as gopis só pensam em Krishna, e as gopis nem sabem que Krishna é Deus, porque a função essencial do amor é exatamente essa. Quando você está amando, né, nesse nível de amor máximo por Deus, você nem considera que Deus é algo assim maior, né, que é Deus. Então o próprio amor, ele supera o conhecimento de que Krishna é Deus. É isso aqui que Krishna está explicando nesse capítulo. Então o Uddhava foi, né, recebeu aqui esse conhecimento, então, que é para todos nós naturalmente, e o próprio Senhor Chaitanya deu o exemplo desse amor por Krishna. Seu amor, o Senhor Chaitanya era Krishna vivendo, né, o passatempo de êxtase, de amor por Deus, e ele sempre estava enlouquecido em prema, em amor puro. E daí, se estudamos o Chaitanya Charitamrita, que é a escritura que fala dos passatempos do Senhor Chaitanya, vamos observar, né, essa loucura transcendental a que um devoto pode chegar quando ele está em contato com Krishna realmente em seu coração, e dessa forma ele vive numa espécie de samadhi, onde ele esquece assim, do mundo, ele vai além da mente, do mundo, das circunstâncias materiais, e assim ele se torna liberto. Então o processo de libertar a alma é, né, amar a Deus, né? Amar a Deus, assim, colocar toda a devoção no divino e seguir com essa confiança, com essa fé. E dessa maneira Krishna explicou aqui que, sendo assim, você realmente vai atingir um corpo espiritual e voltar para o mundo espiritual. E para abandonarmos todo esse conhecimento analítico, né, como Krishna fala nesse último verso aqui, né? Ao conceber vividamente a suprema personalidade de Deus, deves então abandonar esse machado do conhecimento analítico, esse machado que faz, que derrubamos a árvore da ilusão e nos libertamos da energia material. Mas nós, ao mesmo tempo, temos que estar além desse conhecimento analítico e viver rendidos à suprema personalidade de Deus que está em nosso coração, e aí atingimos a plataforma ideal de amor que Deus espera de nós. Por isso que esse capítulo ele é intitulado Além da Renúncia e do Conhecimento. Você transcende, né, a renúncia do mundo e o conhecimento também da ilusão desse mundo. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Muita luz no coração de vocês. Todas as glórias são a Sri Sri
Radha Krishna, Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias, Mahamantra, Hare Krishna, todas as glórias, a sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo!